Abra comigo em Mateus capítulo 5. Estamos estudando sobre o Sermão do Monte há 4 semanas. Hoje é a 5ª semana dessa série. Em geral, nós organizamos os nossos assuntos em séries para a gente não ter muita correria para tratar um assunto. Então, a gente vai bem construtivo, bem de forma... o quanto a gente precisar de tempo, não é isso? E a gente definiu como comunidade nesse primeiro semestre nos debruçarmos ao Sermão do Monte. Então a gente começou dizendo lá no versículo 1 que ele não é para todo mundo. Jesus vê a multidão e sobe o monte e começa a ensinar os discípulos, né? Mesmo que esses discípulos depois vão descer e vão tocar a multidão com esse ensino, muito do que vai ser dito aqui, a multidão ainda não dá conta de ouvir. Para a multidão, muitas coisas aqui não faz sentido. E depois a gente falou um pouco sobre os pobres de espírito, ou os humildes, né, de espírito. Depois os bem-aventurados, os que choram. Na semana passada a Rebeca falou um pouco sobre os que choram, né? Não necessariamente aqueles que não é qualquer choro, não foi isso que ela disse? Tem uma causa por trás da qual Jesus ensinou que esses discípulos deveriam chorar, ou poderiam chorar, né? Que é a causa do outro, é a injustiça do mundo, né? E hoje vamos compartilhar um pouco sobre o versículo 5. Versículo 5 de Mateus 5. Bem-aventurados os humildes ou mansos, não sei como está na sua versão, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Mansidão é uma atitude totalmente contrária ao homem natural. Quando a gente para pensar assim, eu fiquei pensando, porque manso e herdar a terra não bate. Porque a nossa visão de perspectiva de poder, de controle, de domínio, não é mansidão. É o contrário. E mansidão vai certamente na contramão da nossa vida como sociedade. A humanidade, ela pensa, em geral, em termos de força, em poderio. O que está por trás das nossas lideranças é um sentimento de eu posso e você obedece. De autossegurança, de alguém que tem muita certeza em si mesmo, ou que tem um poder de agressividade, mesmo que ele não faça uso. Então, para que o enriquecimento de urânio, se não há intenção de uma guerra nuclear? Faz sentido? Gastar bilhões e bilhões de dólares? Faz sentido. Sabe por que faz sentido? Porque só deles enriquecer o urânio, as outras nações já respeitam, porque tem medo. Então essa é a ideia que tem feito o mundo girar. O poder. O que eu posso fazer? O que eu posso cometer com você? O meu poder de conquista. O meu predomínio. Quanto mais uma pessoa se impõe pela força, quanto mais ela demonstra poder, diz a sociedade, mais próxima do sucesso, mais próxima do progresso. Você vai ser um líder na sua empresa, você tem que ser firme, você tem que ser imponente, você não pode demonstrar fraqueza, você deve predominar sobre os demais, você deve conquistar um ambiente, você deve ser o rei da floresta. E os judeus, na época de Jesus, tinham em mente essa ideia de governo.
Eles estavam oprimidos por Roma, e Roma tinha um governo sobre os judeus dentro do território judeu. Então os judeus se sentiam assim. É como se nós estivéssemos aqui em Belo Horizonte e o Trump mandasse soldados para cá e ele dissesse para nós que a gente não poderia fazer o culto a hora que a gente bem entende ou que está no nosso estatuto. E a gente tinha que acatar. Aí você perguntava assim, mas você é daqui, do Brasil? Não, eu não sou. Você tem autoridade para... Quem te deu autoridade, então, para mandar sobre nós? Não, eu escolhi assim. Hã? A espada me deu autoridade, que se você não fizer o que o Trump fala, eu mando o meu exército lá. Então os judeus tinham em mente, constrói comigo, um Messias que ia destronar essa perspectiva de conquista. Alguém que chegaria e colocaria Roma onde? No bolso. Então eles estão esperando um Messias forte. Eles olham para trás e vêem a monarquia, né? Tivemos 3 reis na história bíblica. Quem são? Saul, Davi, Salomão. Todos 3 valentes com a espada na mão. Um com o coração mais em Deus, mas todos com espada. Então eles estão olhando para os exemplos antigos do Antigo Testamento, né, da história de Deus com o seu povo, e estão vendo que a forma de Deus governar, eles estão subentendendo que seria também com espadas. Então eles olham para Roma no poder e vê um homem simples chamado Jesus, de uma cidade Nazaré, filho de um carpinteiro. Obrigado, Lídia. Filho de uma mulher simples, que nasceu sem muito luxo, e que aos 30 anos se posiciona como Messias. E a mensagem desse Jesus é a seguinte: o rei chegou. Só que os judeus continuam olhando Roma no governo, o povo sendo oprimido, com a expectativa de liberta-nos. Só que eles olham para um Messias frágil, que deixa se bater, deixa com que eles o prendam, deixa com que eles o batam. Só que esse mesmo Messias olha para o palácio, para o templo, e fala: olha, esse templo aí eu vou destruir em 3 dias. E eles estão assim: nossa, será que ele vai mandar um exército aqui acabar com esse governo? Porque os judeus tinham um foco num governo materialista, uma realidade material e numa realidade militarista. A ideia deles sobre o que vai reinar sobre Israel é: acaba com o poder antigo e estabelece o novo. E principalmente um governo que fosse geopolítico, ou seja, que demonstrasse poder na região a qual ele chegasse. E aí os discípulos chegam para Jesus questionando, e Jesus vira e fala assim: meu reino não é deste mundo. Ou seja, como assim você é o Messias, é o libertador, mas não é desse mundo? Como assim você vai ser o rei de Israel, vai libertar o povo da escravidão, mas vai deixar eles te prenderem? Logo, nosso Senhor nega prontamente essas ideias dos judeus. E isso é um dos motivos pelos quais muitos ainda não aceitaram ser Yeshua, o Messias, justamente por causa da sua humanidade, da sua fragilidade e da sua forma de governo. Eles ainda esperam um Messias militarista, que vai chegar em Israel, hoje aonde era o templo sagrado, né? É uma mesquita. Então, se a profecia diz que o templo terá
que ser reconstruído, esses judeus ortodoxos, não convertidos, né, não messiânicos, eles estão aguardando um Messias que vai chegar lá e vai tirar à força a mesquita e construir o templo. Mesmo que seja necessário matar os palestinos, os árabes, eles estão esperando esse tipo de Messias. E aí vem Jesus. E o nosso Senhor diz que não era esse o caminho de governo dele. E aí ele chama os discípulos para subir e diz que felizes são os mansos que herdarão a terra. Como assim? Que paradoxo é esse? Se é quem tem poder que está no governo e os mansos que herdarão. A conquista mundial, o predomínio sobre o universo inteiro, entregue aos mansos. Dentre todas as pessoas do mundo, os que têm governo vão obedecer os que são mansos. Que reino é esse? Essa palavra manso, ela significa uma disposição de espírito com a qual aceitamos lidar com a situação imposta por Deus, sem oferecer resistência. Disposição de espírito com a qual aceitamos a vontade de Deus, sem disputar, sem resistir. É quando você para tomar uma decisão e entra a sua e o princípio e o valor de Deus, você se agarra no valor de Deus. Você não entra em disputa com Ele. No Antigo Testamento, os mansos, os humildes, são aqueles que confiavam inteiramente em Deus e nem opinavam sobre a vontade de Deus. Eles tinham uma tal reverência a esse Deus que eles preferiam se calar e aceitar prontamente o que Deus falou. Eles eram pessoas um pouco mais rebaixadas na sua própria vontade, humildes nas suas opiniões, desde que eles tivessem certeza no que Deus falou. É claro que nós já tivemos bons diálogos de pessoas que teve coragem de dialogar com Adonai, com Yahvé, com Deus do Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando Deus foi destruir Sodoma, houve uma intercessão ali. Se tiver 50, se tiver 45, 40, 35, 30, 20, 10, 5, não é isso? E até certo ponto foi poupado, porém, no fim, poupou-se as pessoas, poucas pessoas, ou uma família, e acabou com a cidade. Então, pessoas já ofereceram diálogo, mas a palavra manso, principalmente no Antigo Testamento, significa essa disposição imediata de se curvar, de não se sentir o dono da situação, de falar assim, olha, eis-me aqui. Quando Isaías viu e contemplou a maldade do povo, o coração do povo, ele começou a falar, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, não é isso? Só que no capítulo 6 de Isaías, ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, e aí ele começa a olhar para dentro, e ele fala, como? Na verdade, ai de mim. E quando Deus fala, quem enviarei, ele põe, epa, eis-me aqui. Eu não contesto. Eu sou manso em acatar o que ele diz. Eu sou humilde em... Minha professora de História Bíblica, Silvia, dizia o seguinte, limita-se na sua insignificância. Ou seja, entre você e Deus, você se limita, porque você é, como falamos quinta-feira, um grão de areia, uma poeira na mão de Deus. Fica nítido
que aqui no Sermão do Monte, irmãos, há uma sequência lógica nessa construção. E perceba que nós estamos subindo. E à medida que nós fomos subindo nessa mensagem hoje, você vai percebendo que essa subida vai dificultando mais. E da agora para frente, a cada versículo, Jesus teve aquela ideia de, quando você contrata um funcionário novo, de não passar para ele todas as informações de demanda que ele tem. Você vai passando, né? A doses homeopáticas, não é isso? Jesus está fazendo isso. Só que parece que agora, no versículo 5, ele errou a mão. Ele preparou uma vitamina que para os discípulos foi demais. Porque os discípulos eram judeus. E judeus que estavam clamando para ser livre. Que estavam sofrendo sobre o poderio de Roma. Que estavam vendo suas famílias serem caçadas por Roma. E ele vira e fala assim, olha, os mansos vão herdar Israel. Isso para eles era assim, inconcebível. A cada passo que a gente está dando, subindo o monte, os ensinos estão se tornando progressivamente mais difíceis. E esse versículo aqui que separamos para hoje, para mim, é o mais difícil até então. Quem que é o indivíduo manso? Com quem ele se assemelha? Será que tem a ver com a mansidão de temperamento? No sentido personalidade? Será que é isso que ele estava querendo dizer? E eu fui olhar alguns exemplos bíblicos. O primeiro deles é Abraão. Abra lá, Gênesis 13, 1. Abraão, na Bíblia, é tido como um homem manso. Homem manso. Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com a sua mulher, com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro, e ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo a um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores de rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, e todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Então, gente, olha só o que está acontecendo aqui. Lembra que a intercessão daqui a pouco vai acontecer em favor de Ló e sua família? Por que vai ter que acontecer a favor de Ló e sua família? Porque quando os dois saem rumo ao deserto, chega um momento que eles começam a prosperar muito, e o patriarca aqui, deixando bem claro, é quem? A quem recaía a promessa de uma grande família, uma família como uma multidão. Então, sobre Abraão. Porém, Ló também prospera, né? E chega um momento que começa a dar briga. E aí o manso, ao invés de alimentar a briga, ele acata a vontade do outro. O manso aqui olha e permite que Ló faça a sua escolha.
Nós já falamos isso anteriormente. Ló tem o pecado de julgar com seus olhos, não é isso? E escolhe o lugar mais bonito, porém que posteriormente se tornaria em Sodoma e Gomorra. Será por que Abraão, nesse ponto aqui, Abrão, não fez tanta questão dele escolher primeiro, mesmo ele sendo o patriarca? Porque talvez Abraão tinha em consciência que o que importava não eram os bens nem o lugar que você habita, mas com quem. Então ele olha para Ló e fala assim: Ló, eu não quero briga. Escolhe você, porque eu estou bem consciente de quem está comigo. Então, manso na vida de Abraão ensina para nós que é aquele que tem plena consciência com quem ele anda. E aí ele briga menos pelas coisas daqui. Ele tem mais facilidade de perder, porque ele tem plena consciência do verdadeiro bem que ele tem. E essa foi a escolha de Abraão. O que acontece? Abraão se estabelece num deserto e Deus faz prosperar aquele lugar. Ló vai para um lugar muito próximo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, como a maldade estava dominando o coração daquela comunidade, ela cresce a ponto de chegar até o lugar onde Ló e sua família habitava, a ponto de Deus perceber do céu a maldade do coração daquele povo e ter a intenção de destruir aquela cidade. E foi isso que aconteceu. Então, o primeiro exemplo para nós diz que manso é aquele que tem plena consciência da presença de Deus na nossa vida. E aí a gente briga menos. A gente luta por menos direitos. Pregamos esses dias, né, sobre a maturidade de perder o direito. Perder o seu direito. Segundo homem que eu achei na Bíblia que é um exemplo de mansidão para mim, mesmo ele tendo um ataque de fúria no seu antecedente criminal, na sua ficha, é isso mesmo? Folha de antecedentes criminais, certidão de antecedentes criminais, CAC. É Moisés. A história de Moisés, ele demonstra que durante a sua vida a mansidão também estava com ele. Por quê? Todos sabem a história, né? Ele é filho de um casal simples, camponês, porém havia uma ordem de matar todos os primogênitos, então a mãe, ao invés de deixá-lo morrer à espada, coloca ele para morrer num cesto, rio abaixo. Porém a filha de Faraó o encontra, o adota, leva para casa, para o palácio, ele se desenvolve, cresce como um príncipe, né? Ele era neto do rei, filho da princesa, um príncipe. E ele teve várias oportunidades. Só que um dia ele está olhando do palácio e ele vê o seu povo escravo. E alguma coisa fala assim no coração dele: isso aqui não é a minha casa, não. Esse luxo aqui não é para mim. Meu povo está sendo cativo. E eu continuo aqui, aproveitando de todos os benefícios. E aí ele desce. Tem uma conversa com sua mãe adotiva. E ele vai sentir do seu povo. Nesse caminho aí ele encontra um egípcio batendo num hebreu. E ele tem um ataque de fúria e erra a mão. Ocasiona a morte daquele egípcio. Mas quando ele vai para o deserto e ouve Deus e tem um encontro com Deus, aquela cena da sarça ardente que não se consumia, ele é prontamente obediente. Ele é prontamente se dobra sobre o que Deus falou. Deus fala para ele tirar a sandália dos pés, imediatamente ele tira. Deus fala para ele voltar e falar para o povo, ele volta e fala para o povo.
E ele não impõe sobre o povo. Ele fala assim, pessoal, é o seguinte, eu tive um encontro, e o nosso Yahvé, o nosso Deus, o nosso Eu Sou, disse o seguinte para nós. Ele não diz assim, quem não me seguir, está todo mundo morto. Isso quem faz são os tiranos. Mas ele é manso. A ponto, por exemplo, dele subir para receber as tábuas, e o povo que ficou lá embaixo escolheu fazer um bezerro de ouro, e ele desce e fala, tudo bem. Só que eu e a minha casa não vamos servir a esse pessoal aí não. Moisés é um exemplo para nós de uma pessoa que se humilha à vontade superior. Então ele tem menos atrito na vida. Ele não é um guerreiro que precisou matar pessoas, porque ele tinha essa conduta de humilhação sob a vontade de Deus. O terceiro exemplo que eu tirei para nós foi Davi. E Davi tem uma história interessante em 1 Samuel 24, que Davi, todos sabem a história, né? Saul está no governo, na monarquia, o primeiro rei, estabelecido sobre a vontade do povo com permissão de Deus, ok? Saul. Vontade do povo, lembra que o povo disse, olha, procura o profeta e diz que nós não temos um rei igual a todas as nações, queremos um rei. E aí, faça a vontade do povo sobre a bênção de Deus, sobre a autorização de Deus. Deus escolhe Saul com qual perspectiva, pessoal? Alto, bonito, habilidoso com a espada, imponente com a voz, um líder mundial, Saul. E Saul está no governo. Só que Saul começa a fazer coisas sem a presença de Deus, sem a autorização de Deus, meteu os pés pelas mãos, Deus manda o profeta ungir outro na casa de Jessé, e aí é um menino simples, o menor daquela casa, unge-se Davi como rei, só que quem ainda está no governo? Saul. Então é um rei ungido, mas que não reina, e um rei reinando que não é mais rei. Dá para entender isso? É igual quando tem dois chefes da empresa, e um tem 49%, o outro tem 51%. Aí passam uns anos, um compra a parte do outro, 2%. Aí um quer, tipo isso. E em 1 Samuel 24, Saul já propôs dar a Davi um instrumento para tocar no culto. E Davi tocou umas vezes e viu que era só para isso que ele servia, não queria mais. E o dia que Saul percebeu que a presença do Espírito Santo de Deus estava sobre Davi e não estava mais sobre ele, o que Davi teve que fazer? Fugir, porque senão Saul matava. E Davi começou a fugir, medo de ser morto pelo rei tirano, líder mundial. Ele entra numa caverna, lá ele encontra uns homens também fugitivos, conhecido como a tribo de Adulão, né? Caverna de Adulão, só gente boa. E ele está lá dentro conversando com aquela galera lá, e Saul está atrás de Davi para matar Davi. Por quê? Porque Saul ficou sabendo que o profeta tinha ido na casa de Jessé ungí-lo. E Saul, no meio da caminhada para matar Davi, tomou um chazinho de sene, estava com o ventre cheio, entra exatamente na caverna onde Davi estava com seus homens. E então Davi vê ele entrando, todo mundo caladinho. Ele vai lá, faz suas necessidades, e os amigos de Davi, amigos, né? A galera de Davi vira para ele e fala assim: é a sua chance, rei. É a sua chance, Davi. Deus está te dando Saul nas suas mãos. Mata ele. Vamos assumir o reinado, vamos assumir o trono de uma vez. Israel precisa de você, Davi. Você tem um coração segundo o coração de Deus. É a sua chance. Já ouviu isso? Passa em cima dele, é a sua chance. Aí Davi vai lá, pega a faquinha, o cutelo, né? Chega perto lá da capa, onde está a capa levantada, está fazendo suas necessidades lá.
cena terrível, corta a pontinha da capa dele, não é isso? Volta com a pontinha da capa dele na mão, e os soldados de Davi: você está doido? Você tinha que ter enfiado essa faca nele. E ele fala: não, cara, deixa eu te explicar. Quando eu comecei a cortar, é como se eu estivesse cortando a minha. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus para fazer justiça com as minhas próprias mãos. Se ele está fazendo coisas erradas, é Deus e ele. Mas enquanto ele estiver vivo, o que eu tenho para fazer é respeitá-lo e honrá-lo. E aí Saul, quando está na porta da caverna, Davi levanta e fala assim: olha, eu não sei por que você está me procurando como um cão morto. Aqui, ó, hoje eu tive a sua vida na minha mão e não quis te matar. Dá para parar de me perseguir? Faz o que você quiser do seu reino. Sabe quem que é o manso aqui, pessoal? É aquele que confia exatamente no que Deus falou. Se Deus falou que Davi seria rei, ele não precisava pular o processo. Ele não precisava passar em cima de ninguém, não. Ele não precisava roubar o lugar de ninguém. Ele não precisava machucar as pessoas. Ele não precisava revidar. Lembra de uma cena onde Davi e Saul estão numa sala e Davi acaba de tocar a harpa, e quando ele para, Saul fala: toca mais uma, e ele fala: não quero mais. Ele pega uma lança e manda para matar Davi, só que a lança bate na parede. Davi sabia que Saul era capaz de matá-lo, só que ele não utilizou isso. Ao invés de ceder às ameaças, perseguições, atentado, risco à morte, ele se submeteu à honra. Uma coisa é você honrar alguém que te honra, outra coisa é você honrar alguém que te persegue. Sermão do Monte, queridos. Estamos subindo. É alguém que está pisando no seu calo e você está assim: eu não vou revidar. É alguém que te fechou no trânsito e você não acelera para fechar ele de novo. A propósito, lembre-se do taxista lá de Goiânia, viu? Só porque ele estava manobrando, demorou 30 segundos. O cara desceu, falou algo com ele, ele deve ter respondido, né? Ah, filho de uma princesa. O cara arrancou um 38 e deu 5 tiros nele. Demorou quanto tempo? Segundos, tipo 60 segundos da hora que ele chegou no carro para a hora que ele deu o primeiro tiro. Para os valentões do trânsito. Manso não é assim, não. Manso pensa na vida. Olha, a vida é melhor. Deixa-se embora. O cara olhou para sua mulher. Esses dias uma conversa minha com o Henrique. Aí ele tava bravo porque o cara tinha falado o negócio da mãe dele. E aí ele chegou para mim e falou assim: não, se... E ele tá lá na minha escola, se ele falar alguma coisa, eu vou... Aquela adolescente, né? Fortinho, corpinho formado, acho que é... Falei assim: ô meu filho, eu já pensei assim. Você vai correr um grande risco. E deixa eu te falar, essa pessoa com a qual você está falando que fez isso, sabe qual é o nível que ela... Sabe qual é o nível que ela pratica? É esse nível aí de violência, de xingamento. Se quer ser superior, não entra nessa não. Se posiciona acima disso. Agora, é fácil falar da sua mãe? Não, mas ela é o que ele falou. Tem que ter peso para você se o que ele falou é verdade. Mas ela é o que ele falou? Não, não é. Então, faz sentido. E Davi é um exemplo que, mesmo quando a gente está sofrendo injustiça, há lugar para mansidão. Monte, discípulo, se sujeite sobre aquele que pode fazer justiça por você.
alguém fez injustiça, faça a oração de Davi: Deus, o Senhor é o nosso juiz, e ao Senhor compete julgar a minha ação. Faça então. David, muito difícil esse negócio. Bem-vindo ao Sermão do Monte. Outro exemplo, já no Novo Testamento, Estevão, Atos capítulo 7. Estevão é conhecido como o primeiro mártir, né, da igreja moderna, ou da igreja primitiva que está nascendo ali em Atos. Em Atos capítulo 7, ele é convidado a trazer um discernimento sobre o que estava acontecendo. Porque pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em outras línguas, pessoas gritando em praça pública que agora aceitava Cristo, pessoas sendo curadas, e ninguém estava entendendo nada. Alguns, inclusive, dizendo que eles estavam embriagados. E Estevão fala: não, deixa eu explicar para vocês. Vou fazer um resumo teológico desde a criação, para você entender. Isso é Atos capítulo 7. Você vai ler lá, tem um resuminho de toda a teologia do Antigo Testamento no capítulo 7 do livro de Atos. No final do discurso de Estevão, as pessoas ficaram tão bravas, porque aquele homem conseguiu trazer um discernimento pleno do que estava acontecendo naqueles dias, que a única forma de calar uma voz, eles entenderam, né? Vamos matar esse cara. Esse cara é um perigo. A gente achou que isso era uma seita, mas ele está tão bem fundamentado, ele está tão bem instruído, e parece que a forma dele falar está carregado de Deus. Então vamos matar ele. E aí arrastam ele para uma praça, versículo 54, ficam furiosos, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele levanta os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Estevão viu Jesus de pé, olhando e recebendo as atitudes dele. E disse: vejo os céus abertos. Vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejava Estevão, esse homem orava. 2 pontos. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Já viu alguém mais manso que isso? Já viu essa cena acontecer em algum lugar? Estevão é uma tipificação de Cristo, por quê? Porque ele tem a mesma atitude de Jesus ao ser crucificado. Jesus, quando foi crucificado, chegando perto do momento da morte, ele também faz essa oração: Senhor, recebe meu espírito. Jesus também diz: esses homens não sabem o que fazem, não cobre deles, Deus. E Estevão parece que estava lá vendo a crucificação, porque ele tem a mesma atitude. Pergunta: quem, sendo apedrejado, arrastado para fora da cidade, talvez da frente da sua família, está recebendo açoites e antes de morrer, dar o último suspiro, já está advogando a causa dos seus opressores? Manso. Alguém que é manso. Ontem me veio uma frase no coração que é a seguinte: ninguém pode matar alguém que já está morto para si mesmo e vivo eternamente. Estevão estava morto, irmãos. O dia que ele nasceu de novo, ele já estava morto para si mesmo. Só que ele já sabia que ele estava vivo eternamente, que essa vida é só uma passagem. Ele não revidou, porque
porque ele era manso. Hoje nós somos ensinados a lutar pelos nossos direitos. E eu acredito nisso. Em última instância, nós somos ensinados a... Não deixa fulano fazer isso não. Deixa ela fazer isso não. Você não pode deixar seu filho fazer isso. E até certo ponto é coerente. Mas lembre-se que Jesus também é um exemplo para nós. Porque ele era Deus. E não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou. Ele se rebaixou, ele se tornou manso. Ele acatou uma vontade divina mesmo sofrendo. Essa virtude da mansidão está em toda a vida de Jesus. Quando ele recebia uma prostituta, ele era manso. Quando ele estava prestes a julgar aqueles que a queriam apedrejar aquela prostituta, ele também foi sábio e manso. David, mas um dia ele entrou no templo que eles estavam, que era para ser uma casa de oração, estavam fazendo de um mercado da fé, cartão da fé, rosa ungida, essas coisas. Ele entrou lá e falou o seguinte: olha, eu vou ter que ter uma atitude aqui com vocês, para vocês saberem, terem noção, que vocês estão transformando a casa do meu pai num comércio. Mas a sair de lá, ele vê o paralítico de Betesda e tem a mansidão de tocá-lo e fazer justiça. E então, Jesus pode ser aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Eu costumo dizer, por que nós, casais, cônjuges, brigamos? 90% das nossas brigas é a seguinte: eu quero de um jeito e a Rebeca quer de outro. Sim ou não? E aí Jesus fala assim: mas como é que é essas brigas? É cristã? Porque até a briga de crente, né, gente, tinha que ser diferente. Os argumentos deviam ser isso aqui. E a gente é cheio de justiça própria. Para encerrar, vamos voltar os olhos para o momento da prisão de Jesus. Ok? Jesus, em João 18, está sendo perseguido para ser preso. Eles conseguem comprar o coração de um homem chamado Judas, e esse homem leva as pessoas até um lugar onde Jesus estava. E quando esses homens chegam lá, eles dizem assim, eles não sabiam, todos os romanos não sabiam quem de fato era Jesus, nem todos os soldados sabiam. João 18, a partir do versículo 1, e no versículo 5 ele diz assim, olha, versículo 4, Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e perguntou: quem vocês estão procurando aqui? Vocês estão vindo com um porrete, fuzil AR-15, faca, espada? Quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. E ele respondeu: sou eu. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procura? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. E ele disse: já te disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, podem me deixar ir com esses homens. Agora olha aqui para mim.
o Verbo encarnado, o Eu Sou, o Deus que habitou num tabernáculo humano, permitir que soldados romanos o prendessem e ele se manteve manso. Sabe o que o profeta Isaías disse sobre ele no capítulo 53? Que como ovelha muda, ele seguiria o caminho dos seus tosquiadores. Sabe o que é tosquiar? Queimar o porco até queimar os pelos, né? Arrancar a pele. Deixar ele na pele viva. E ele como ovelha muda. Seguiu rumo ao matadouro. Deus. O Jesus Deus. Concluindo, mansidão, como eu falei no começo, não é uma qualidade natural. Você não vai querer ser. Se for olhar bem de você, a pessoa pode até ser gentil, mas não tem nada a ver gentileza e mansidão. Você pode ser gentil no seu trato, mas não ser manso. Porque mansidão não é uma questão de disposição de berço. É algo que só pode ser produzido pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém nasce manso, a menos que ele nasça convertido. E como isso não pode acontecer, o Espírito Santo de Deus se incumbe desse trabalho na nossa vida. Tem pessoas que têm aparência de manso, mas no coração elas não são. Elas são altivas, são abusadores nos momentos que ninguém está vendo, são indolentes. Eles podem até não cometer o mal, mas na sua mente eles matam pessoas. Isso não é mansidão. Gentileza tem a ver com uma atitude pontual de ser gentil com alguém. Mansidão tem a ver com abrir mão do direito, do poder de reagir a uma injustiça em favor do outro, sob o governo de Deus, sob o governo do Espírito Santo. Ser manso é usar da paciência e da longanimidade mesmo quando sofremos injustamente. E aí você fala assim: pastor, mas se eu ficar calado, o que eles vão fazer comigo? O que alguém pode fazer com você se você já é de alguém? O que alguém pode fazer com a sua vida se a sua vida já tem um dono? Lembra da história de José? Gente, existia um cara manso como José? Pensa comigo. Filho preferido, lançado na cova pelos seus próprios irmãos, esperneou? Se a cova é aqui, a cova é aqui. Vendido para a casa do Potifar. Vendido para Faraó, né? Para trabalhar na casa lá do Potifar. Começa a fazer um bom serviço. A mulher dele cria uma mentira. Advogou contra. Vai para a cadeia. Esperneou? E na cadeia? Lutou pelos seus direitos. Eu não cometi nada. Fez rebelião? Deus é o meu juiz. Deus está vendo. Deus está sentindo por mim. Deus irá julgar a minha causa. Deus está comigo. Deus está do meu lado. Esses são os mansos. Os mansos são aqueles que não precisam falar alto porque eles já têm uma voz. Eles não são abusadores porque eles sabem que o abuso não é de Deus. E eu quero fechar com um exemplo de alguém que se dobrou a isso. 1 Pedro 2:21. Todo mundo sabe que Pedro é um dos apóstolos que não era muito manso, não, né? Era meio colérico, sanguinário. Gostava de resolver as coisas na espada.
1 Pedro 2, 21. E olha as palavras desse homem depois de caminhar um pouquinho com Jesus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nem engano, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, disse Pedro, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças. Ah, você está fazendo isso comigo? Você vai ver o que eu vou fazer com sua vida. Vou acabar com sua vida. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe quem é o manso? Que confia que existe um juiz. Que entrega a causa para o verdadeiro juiz que pode julgar. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. O que nós temos para nos gloriar, nos gloriemos na cruz, onde esse juiz morreu por nós. Por suas feridas, então, somos curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor, com P maiúsculo, e bispo das suas almas. Sabe o que ele quer dizer aqui? Salmo 23. Sabe por que esse Pedro, que antes usava espada, agora usa esse argumento para edificar a igreja? Porque agora ele viu que mais poderoso do que a espada dele era caminhar com o pastor da sua alma, que sabe bem cuidar e fazer por ele o que ele precisa. Sabe quem não vai ser o manso? Aquele que tem uma justiça própria muito aguçada, que não confia muito no seu juiz. Se você gosta de revidar cada pisão que dão no seu pé, comece a pensar em usar esse mesmo pé para andar um pouquinho mais com Jesus. Porque o que você precisa é só andar com Jesus. E aí, a pessoa chega e fala assim, não, pastor, eu sou desse jeito mesmo. Minha mãe era assim, estourada, eu sou estourado, eu não vou mudar, é assim que é a minha vida. É mesmo? Converter. Está escrito aqui, ó. Vocês eram ovelhas desgarradas, agora vocês se converteram. Tem que mudar de caminho, meu amigo. Não, mas eu sou assim mesmo. Toma lá, dá cá. Não é assim? Fez comigo, vai levar. Anda com Jesus, cara. Anda com Jesus. Se converte. Se converte porque existe um pastor para a sua alma. Existe alguém que pode pegar as suas injustiças e fazer justiça. Romanos 12, 19, e eu fecho aqui. Romanos 12, 19. Mensagem aos mansos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a sua ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se você começar a orar por aquela pessoa que você tanto sente raiva, possivelmente em algum momento ela deixa de ser seu inimigo. Possivelmente não vamos querer matar alguém que está constantemente
ocupando um lugar de oração na nossa vida. Mas por que que a gente tenta matá-los? Porque eles não ocupam um lugar de oração da nossa vida. E o que que seria amontoar brasas? Alguém já fez isso com você? Você chega com 5 pedras nas mãos e aí ela faz algo de bem? E as pedras perdem força na sua mão? Ou ganham mais força, né? Você não consegue mais vingar. Por quê? Porque caiu. Você entregou para Deus a vingança. Irmãos, e eu digo isso porque você, crente, cristão, evangélico, do evangelho, nascido de novo, regenerado, cristianizado, educado sobre o ensinamento de Jesus, discípulo, você é uma pessoa inteiramente diferente das pessoas do mundo. Quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. E a gente precisa ser diferente. Eu tenho dito que o trânsito é um cristômetro. Sim ou não? E não é fácil não. Eu sei que não. Mas somos cristãos ou não? Imagina você, aquela pessoa te deu uma fechada e você não sabe, foi sem querer. Ok? E aí você volta uma marcha e foi atrás. E aí você chega ali sanguinário do lado, abre o vidro, começa a xingar ela e ela, me perdoa. Me perdoa. Eu errei contigo. Não queria ter cometido isso. Deus te abençoe. O cristão é alguém inteiramente diferente das pessoas deste mundo. Pergunta, você tem muita justiça própria em descontar tudo que cometem em você? A sua família, a seus filhos? Nós precisamos pensar que existe uma qualidade em essência que mora dentro de nós. Não se trata de sermos diferentes apenas do mundo. A questão é que o mundo deve olhar para nós e falar assim, de que país você é, de que mundo você é, de que espécie humana que você é. E você vai responder, eu sou de Cristo. Eu sou um cristão. Eu acredito no Sermão do Monte. E eu acredito nos mansos, que coloca a sua injustiça na mão do justo juiz. E esse justo juiz é suficiente para tratar a nossa causa. Lembrando que o que eu disse sobre a presença do Espírito Santo é que Gálatas 5:22 diz que os frutos do Espírito são amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais ou menos o seguinte, sabe por que você ainda não é manso? Porque o Espírito Santo ainda não teve espaço para te educar. E é por isso que a gente revida. É por isso que a gente não pensa uma vez, já devolve na mesma moeda. E eu estou te convidando a refletir sobre isso. Será por que Jesus ensinou os discípulos nesse momento sobre mansidão, queridos? Tinha um propósito. E o mundo está clamando conhecer pessoas que têm um coração manso. Eu quero encerrar com um testemunho. Alguns aqui sabem da história que aconteceu lá em Citrolândia. No momento, aconteceram muitas histórias positivas, muitas famílias que amamos, né, estão lá, moram lá e somos amigos. Mas aconteceu um fato não muito bom, que foi um acidente. Nós tínhamos uma base na avenida principal,
e eu estava parado com o carro da missão numa ruazinha. Para entrar nessa avenida, veio um rapaz de moto e bateu. Aí ele estava a mais de 100 km por hora com uma CG, só com capacete, sem camisa e descalço. E bateu no eixo traseiro de uma Palio Candy e entortou o eixo dela. Então você imagina se ele estava devagar. E quando desse acontecimento, ele passou por cima do carro, rolou, bateu na ponta do meio-fio e caiu dentro da casa de uma mulher. Imediatamente ali eu pensei assim: Deus, esse cara morreu. Veio aquele... Foi muito feio o barulho. Foi tudo muito rápido e muito feio, assim. E eu pensei... Mas uma coisa também eu pensei: o Senhor sabe que eu não tive a intenção de matá-lo. O Senhor sabe que eu estou aqui nessa cidade para servir e glorificar o seu nome. Eu não vim aqui para atropelar alguém. E aí, alguns irmãos estavam lá. Fomos lá, prestamos o primeiro socorro, os primeiros socorros, chamamos o SAMU, e aí chegou alguns amigos, e ele era envolvido com o tráfico, com a criminalidade, não vou falar com o tráfico, com a criminalidade. E aí alguns chegaram lá e disseram assim: olha, quem cometeu isso? Quem estava no carro? Foi ele ali. E aí o irmão dele falou para mim: você está morto, eu vou te matar. 2 armas na cintura, para um carro da Rotan, né? E eu respiro fundo. Noto salvo. Quando a Rotan vê que esses caras estavam lá, 5 homens, eles entram no carro e vai embora. Só para você entender como que era o nível. Resumindo a história, começou a chegar os moradores da cidade, as pessoas da igreja, os irmãos, e falar para aquelas pessoas assim: não mata ele veio aqui há 4 anos, estava abençoando nossas famílias, ele não quis fazer isso. E dentro do meu coração, assim, não tinha perna para ficar em pé, mas dentro do meu coração tinha uma certeza: Deus é o meu juiz, e Ele sabe que eu não atropelei ninguém. Graças a Deus esse rapaz não morreu. Ele fez uma cirurgia no pé, né, Fernando? Quebrou a mão assim, abriu aqui assim, ele cai no chão, machucou o pé, quebrou a perna. E passado alguns dias daquele acontecido, eu muito abalado, eu comecei a receber algumas ameaças. E uma delas, eu era recém-casado, uma delas era: eu sei que a sua esposa chega às 10:50 em casa sozinha. Se você não der uma moto nova para ele... Olha bem, eu vítima, eu não cometi nada, eu estava parado. A gente vai pegar ela. Irmãos, eu acordava de manhã vigiando a porta da minha casa. Eu abria a cortina procurando se alguém estava cercando meus filhos. E isso foi por alguns dias. Então imagina, eu recém-casado, minha renda total familiar era R$ 1.400, tinha que virar uma moto e consertar o carro da missão, que não era meu. E essas 2 coisas deu um custo em 1 mês, em 30 dias, de R$ 12.000. E aí alguns irmãos me ajudaram, fizemos almoço, enfim, viramos esse dinheiro. E eu dei uma moto nova para ele. Não questionei. Mandei arrumar o carro da missão, paguei parcelado. Alguns irmãos me ajudaram a pagar as parcelas. Só queria ter paz e que ele não fizesse nada com a minha família. E aí, passado 1 mês mais ou menos, ele já tinha recebido a moto nova, arrumada, tudo na concessionária, tudo bom. Um irmão nosso lá falou assim: vamos lá na casa dele. E aí, eu lembro que eu estava com o Júlio aqui, pedi o carro dele emprestado, né, Júlio? Aí o Júlio falou: você não vai não. Você não vai não, que eles vão te matar lá.
falei, não, eu tenho que ir. Porque eles não podem continuar ameaçando a minha família, me ameaçando. Se eles tiverem que fazer algo comigo, eles vão ter que fazer comigo, não com a minha família. E aí fomos lá. Entrei naquela casa. Quando eu entrei no quarto e ele estava com a perna assim engessada, os caras chegaram e ficaram na janela. Os mesmos caras. Aí eu falei, já era. É uma tocaia. Só que eu sentei na cama e falei assim, olha, cara, eu queria te dizer o seguinte, eu não tive intenção de te machucar. E para mim você estava em alta velocidade, sem camisa, descalço. Você fez uma manobra perigosa, dava para você continuar reto, você tentou passar por trás do carro. E eu não te desejo mal. Eu estou aqui nessa cidade há tanto tempo, fazendo bem, mas faz o que você quiser. E aí ele não fez nada. Fiz uma oração por ele e saí de lá. E há um mês atrás, o Douglas me manda uma mensagem. Douglas, amigo nosso. Fernando, Vaninha. David, um vídeo. Olha com quem eu estou aqui. Aquele rapaz do acidente. E ele tem algo para te falar. Pastor, me desculpa. Eu queria te agradecer porque aquele acidente foi a minha conversão para Jesus. Eu reconheci que eu estava na minha vida e queria te pedir perdão se eu te fiz algo, se eu cometi algo, porque hoje nós somos irmãos em Cristo. E a hora que eu ouvi aquilo, eu agradeci e falei, realmente, nós temos um juiz. Sabe por que nós podemos ser mansos, irmãos? Porque Deus é o nosso juiz. E Deus sabe as nossas intenções, Ele sabe as nossas motivações, Ele sabe que a gente não quer matar ninguém, Ele sabe que a gente só quer viver e viver de forma digna como seres humanos. Deus é o nosso juiz. Amém? Queria te incentivar a cultivar a mansidão, o domínio próprio. Os frutos que o Espírito Santo pode dar na nossa vida. E ser um exemplo para essa sociedade que pode explodir a qualquer momento. Guerras mundiais podem começar por uma desavença num café. Pessoas podem matar o outro porque o estacionamento está apertado. 5 tiros. E hoje uma família que tem uma criança de 8 anos não tem mais o seu pai. Por causa de quê? De um estacionamento. Que alguém não foi manso e humilde. E deixou o seu direito. Somos crentes. E eu te convido a colocar um ponto final no seu eu. No grito do seu eu. E começar a deixar o Espírito Santo continuar essa frase com o testemunho vivo de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé e orarmos. Eu disse que nós estávamos subindo. Dura esse discurso, não é não? Dura esse discurso. Quem pode suportá-lo? Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda. Porque humanamente não vamos conseguir ser mansos. Humanamente somos coléricos, temos força de reação imediata, impensada, fazemos coisas que no fundo não desejamos, mas simplesmente por ver o outro pior do que nós, ou mais machucado do que nós. Mas queremos essa manhã reconhecer que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o meu juiz. O Senhor é um Deus forte e poderoso. Poderoso nas batalhas é o Senhor. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da violência, na hora do trauma, na hora que fazem mal para os nossos filhos, na hora que batem no nosso carro. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso dono. O Senhor tem a nossa vida nas tuas mãos.
Senhor. O Senhor. Pai, eu quero entregar as causas que temos sido violentos, agressivos, reagentes. Sonda o coração dos meus irmãos, Pai, e pacifica-os. Tome para si as causas dos meus irmãos e faz com que eles tenham uma plena convicção que o Senhor é o nosso juiz, que o Senhor é o nosso dono, que mesmo que pessoas querem nos fazer mal, nós já somos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na justiça dos homens, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Faz habitação, Espírito Santo, nos corações mais endurecidos, pessoas que já sofreram agressões, que já sofreram, foram colocados sob sujeição a procedimentos, a realidades de injustiça, mas o Senhor continua sendo o nosso dono. Seja o nosso advogado, Espírito Santo, e pleiteie a nossa causa junto ao trono de Deus. Faz a tua morada em nós. Queremos ser essa casa bonita do Senhor na vida dos nossos irmãos. Queremos ser esse lugar de testemunho, que somos de uma outra identidade, somos crentes. Temos a habitação do Espírito Santo, somos cristãos, somos nascidos de novo. Para muitos, no momento da morte, Jesus era um fantoche, era um bobão, Jesus era um pateta, um molenga, mas ele sabia quem era o seu Deus, e ele sabia quem era o seu juiz. Ele sabia que cada gota daquele sangue na cruz tinha motivo, tinha propósito. E embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Salvador de todo aquele que nele confia. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Faz com que nós sejamos ensinados pelo sofrimento. E não apenas, Pai, negamos o sofrimento, mas ensina-nos, faz a gente ser crente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos?